E trabalho também no mercado cripto como um todo, na parte de law enforcement, de investigação de dados on-chain e também na parte de consultoria de DeFi. Tá? Vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês e anotem as dúvidas no final da palestra. Valeu, galera? Tamo junto. Oi, galera, tudo bem? Boa tarde. Queria dizer que essa foi a entrada mais divertida que eu já fiz em painel. Obrigada, Ana. Palmas pra Ana aí, gente. Ó, o Silvio Santos, assim, outro nível. Pra quem não me conhece, eu sou a Rai Awad. Eu sou Growth Manager da Cast. Pra quem não conhece a Cast ainda, pode passar ali no nosso stand depois. Somos um banco, o Biobank, cartão cripto também. E estou aqui hoje para trocar uma ideia com vocês e com esses grandes nomes aqui do DeFi no Brasil. É isso, acho que ao longo do painel aí a gente vai se conhecer um pouquinho melhor. Oi pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Fernando Stuck, conhecido na internet como professor na Web3, produzo conteúdo já faz muitos anos aí na internet, mais de 7 anos estudando a parte de DeFi, hoje com comunidade, mentoria, também estou na comunidade LP também, como professor de DeFi, e é um prazer imenso estar aqui com vocês nesse palco e passar um pouquinho da informação sobre DeFi da maneira mais simples possível, porque até a introdução já foi diferente, né? Não, já. O DeFi falei que ia ser diferente. Então é um prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre como popularizar DeFi e já começa errado, porque DeFi é uma palavra em inglês, né? Decentralized Finance. Então, eu falaria, né? Já tentei, fiz até um questionário lá no Twitter para a gente mudar para FIND. Finanças descentralizadas. Porque combina mais, é fim de semana. Exato. Então, o pessoal vai ficar com mais vontade de falar, né? Não consigo mudar. Mas então, como popularizarmos DeFi? E a gente vai falar um pouco das lições mesmo que cada um tem dentro do seu trabalho hoje, né? Então eu vou começar com uma pergunta que eu acho que dá para nós quatro falarmos, mas DeFi, para se popularizar, educação ou é necessidade? O que vocês acham aí? Pode começar, quem quiser. Então, durante bom tempo, a galera sabe que eu trabalho na parte de educação cripto, total respeito pelos educadores cripto, mas eu acho que a gente já passou da fase realmente de acreditar que é a educação que vai ser a mudança de chave para a adoção cripto. Tá? Na minha humilde opinião, eu acho que agora a gente já está numa fase, né, de cripto onde a gente precisa alcançar a massa. E a massa ela não quer gastar horas do seu dia estudando o DeFi para realmente ser o melhor investidor possível. Ele quer saber qual é a utilidade que o DeFi tem na vida dele. Então, quando a gente analisa e quando a gente vê principalmente a América Latina, a gente vê que, cara, a gente saiu de 2024 para 2025, muito graças a esse desgoverno que a gente vive hoje, a gente saiu da 10ª posição mundial de utilização de cripto para a 5ª posição, no falando do Brasil. Isso não foi via educação cripto, isso foi muito o quê? A necessidade, o medo dos altos impostos, a desgovernança. Então, a gente começa a ver que a necessidade gera um catalisador. A gente tem países como Venezuela, Argentina não, cara, a gente sabe muito bem que lá a cripto é muito forte, isso é uma parte do desenvolvimento solídico. Mas da
a Venezuela é um claro exemplo na América Latina que a necessidade foi um catalisador enorme da adoção do cripto. Rafa, mas não é um pouquinho mais a fundo. O que você fala que é uma necessidade utilizar o DeFi? Olha, o que eu penso é o seguinte. Aí já te contou, né? Gostei, tem atitude, vai, Fernando. Mas era pra ele a pergunta. Desculpa. Não, vai. Só um adendo, então eu passo a palavra para o meu irmão. Cara, coisa simples de economia. A questão de inflação, as altas taxas que a gente tem, IOF altíssimo, desvalorização cambial. O brasileiro, ele sente que ele tem uma necessidade de se proteger do capital dele. Ele está vendo realmente cada vez a moeda dele se desvalorizando cada vez mais, impostos abusivos. Então ele tem que ver alguma forma de se proteger. Eu acho que quem foi para Buenos Aires viu isso na pele, né? A galera utilizando o cripto para fugir da desvalorização. Eu acho que a gente vê geralmente uma adoção maior até de cripto nos países onde tem mais essas questões, né? Vai, Fê, pode ir agora. Não, eu joguei só pra Não queria dizer, mas estava dando treta já no grupo do WhatsApp, já discutindo, tá? Não é questão de a Ana treta. tava, gente, vamos deixar pro palco. Vamos Não, pegar. pelo amor de Deus, né? Pô, a sua fase de educação acabou, né? Eu já não acredito nisso. Exato, eu né? também não. Eu tô no lado que defende. Eu não acredito nisso. Por que eu não acredito? Porque a usabilidade ainda ela não está no botão da Shopee. Ela não está no botão do TikTok. Usar DeFi não é fácil. Ninguém que está aqui usa DeFi. Praticamente nem sabe o que é. Então, se a gente não consegue ter a usabilidade na prática, o que tem à nossa disposição é extremamente complexo. Muitas vezes eu recebo alunos que vêm até a mim, que já perderam dinheiro no DeFi, que já caíram em golpes, e que eu falo para eles, olha, você sabe o que você fez? Eu apertei um botão, eu instalei a MetaMask e acessei o protocolo e fui roubado. Ele nem sabe o que ele fez. Eu não acredito que a MetaMask vai fazer o DeFi chegar para as pessoas. O que eu acredito que vai fazer chegar é quando o usuário não souber nem o que é DeFi. Quando ele apertar, é o que você está falando. Quando o usuário apertar um botão e tem um airdrop que já entra automático para ele, direto no TikTok. O que faz ter adoção de massa realmente não é educação. Mas educação, ela faz o plano acontecer. Se eu não educar, o cara não vai saber usar. E nesse momento a gente não tem aplicação de DeFi fácil. Mas esse é o ponto. A gente, da era de cripto, a gente passou muito tempo olhando muito para dentro de nós. Então a gente tem um erro de marketing que a gente ainda é muito apaixonado pelo produto e não pelo cliente. Tá entendendo? Então, ao meu ver, a gente só vai conseguir de fato fazer uma adoção cripto quando a gente, não menosprezando a atividade que quiser evoluir no mercado cripto, que evolua. Mas a gente não precisa de usuários mais inteligentes. A gente precisa de ferramentas mais adaptadas e inteligentes. Eu até falei isso um pouquinho no painel que participei um pouco mais cedo. Vai ser a mesma coisa que da adoção da internet. Se a gente parar para pensar, tem muito esse paralelo de cripto com a internet. Antigamente, para poder acessar a internet, você tinha que saber programar. Depois tinha internet de escada. Quem que lembra da internet de escada? Já diz a idade aí. De Silvio Santos E hoje em dia, né? Ele tá com o cara que usou ARPANET, E olha. hoje em dia, a gente está aqui, conectado na internet o tempo inteiro. Eu tenho uma filha de 6 anos e há um tempo atrás eu mudei. E eu fiz a internet em casa por uns dias, porque eu não conseguia instalação da internet, ia acontecer rápido. E ela queria assistir televisão. E eu falei, filha, tá sem internet em casa. Aí ela falou, não, mamãe, mas eu quero assistir YouTube, eu não quero internet. Então ela não entendia que a internet era o YouTube. E é isso que a gente precisa em cripto. As soluções cripto, DeFi, Web3, a gente só vai conseguir atingir a massa quando a gente tiver soluções onde as pessoas não sabem o que é DeFi, o que é Web3, não tem nada disso. Eu concordo. Seja fácil o suficiente para usar. Mas no momento ainda não tem. não temos. Algumas coisas. O que nós temos à disposição hoje ainda não é isso. Algumas coisas, porque a gente já está chegando lá. Antigamente não dava para criar carteira, hoje em dia já tem soluções que deixam você criar carteira usando seu e-mail. É a maneira mais segura? Não. É a maneira mais. A galera totalmente ligada a DeFi, totalmente ligada a segurança e tudo mais, tem lá suas defesas em relação a isso. Só que quem é totalmente desligado no mundo cripto, eu não sou contra essas soluções. Onde a pessoa consegue criar uma carteira ali vinculada. Mas assim, deixa eu puxar a sardinha pro meu lado, porque por que eu fui contratada no Brasil
Brasil para a Municipal? Porque as pessoas não entendem ou não sabem que existe uma outra opção além de conta poupança no banco. Então, quando eu falo de educação, é um pouco isso também. No Brasil, a gente tem essa dificuldade. A gente não tem só como ensinar sobre DeFi. A gente ensina sobre mercado financeiro, sobre finanças de base, sobre por que o seu dinheiro está desvalorizando. Então, eu acho que ainda é muito importante essa parte e por ser importante, eu tenho um emprego. Senão não tá... Você falou um ponto importante, que assim, a minha base de formação é economia e eu dou aula de economia. Eu não dou aula de economia para quem quer entender ou quer estudar a economia propriamente dita. Eu dou aula de economia aplicada a cripto. Então, na verdade, você faz o usuário entender por que aquilo é útil na vida dele. E uma vez que ele entende que aquilo é útil na vida dele, os defazeiros estão ali, não me deixam negar. Quantos começaram a estudar economia a partir das aulas que a gente teve de economia aplicada a cripto? Porque a galera começa a entender, cara, isso vai fazer diferença na minha vida. O problema de cripto é que como a gente ainda não alcançou a grande massa, porque a gente está tão preocupado em ensinar cripto e não economia financeira, que o cara não entende como é que isso vai ser útil na vida dele. É isso, Perfeito, né? Eu perdi muito dinheiro quando eu entrei em cripto, justamente para mexer nas noções básicas de economia. Eu sou formada em administração, eu sabia coisa básica. Mas eu comecei a estudar mais economia depois que eu entrei no mundo cripto e aprendi muito mais coisa sobre tudo, tipo gestão financeira e tudo mais, depois que eu aprendi sobre cripto do que ao contrário. Você viu a utilidade, né? A necessidade. Exatamente, eu aprendi a gerenciar meu dinheiro que fez melhor depois. Porque na verdade o DeFi é isso, ele tenta replicar o sistema econômico tradicional de maneira muito mais simples e obviamente com fatores que deixam você, vamos dizer assim, muito mais tranquilo para poder utilizar, porque você está vendo sua autogestão. E a partir do momento que você tem a liberdade de fazer, eu quero fazer um empréstimo. Pô, eu tenho que ir no banco, eu tenho que fazer meu KYC, eu tenho que colocar meu RG, todas as minhas informações. Não, eu pego minha cripto, vou na EVE, coloco lá e faço um empréstimo. Pego minha grana, posso fazer um empréstimo pagando 3% ao ano, 4% ao ano. Então, quando eu falo isso, eu brilho o olho. Porque, gente, o que faz as pessoas quererem ir atrás de alguma coisa é ganho. É ganho. Se eu vou pagar menos juros, se eu não vou pagar IOF, se eu não conseguir rentabilizar o meu dólar acima de 10%, 12%, 15%, por que não usar? Então, para mim, eu que hoje tenho minha base principal em educação DeFi, o que eu tenho, assim, pelo menos a coisa que eu consigo mais notar, o susto inicial, a pessoa ela começa, ela assusta, porque ela não entende o que nós estamos falando no começo. Teve aluno meu que fugiu das aulas, falou, não volta, eu tive que ir lá fazer reunião com ele, não, calma. Ô louco, que professor! É muita informação, né? A minha esposa sabe que isso fala nisso, obrigado por estar aqui, te amo, viu? Obrigado, você é maravilhosa. Agora foi, já. Ele prometeu e cumpriu, hein, Bobo? Ela está comigo sempre aí, apoiando essas loucuras nossas de vida, né? Então, assim, é muito doido isso, porque você começa a mostrar a real utilidade do DeFi, que é um estilo de vida. O DeFi não é investir, gente. Não é tipo, eu vou investir em DeFi. É isso, é uma opção. É você saber que existe uma outra opção. É uma opção que você tem. E eu sempre falo nas minhas palestras, tem gente que gosta de ir num banco, apertar a mão do gerente, mexer na maquininha, e tem gente hoje que já usa banco digital e já faz tudo online, né? Então é uma opção, você tem que entender quais são as suas opções e daí escolher. Mudando aqui um pouquinho o assunto, mas continuando ainda no caso isso contra aquilo, né? A gente tem a nova regulamentação aí, Alpha Expert, 519, 2021. Me fale uma coisa, essa regulamentação, ela veio para ajudar ou não? Não, o governo está vindo para ajudar. Não, super, sempre. O governo é a nossa vida. Best friends, confia, vai. Então, vamos lá, olha só. Eu acho que até 519, a gente viu que tinha uma defesa do consumidor muito forte. Peraí, vamos dar um contexto antes, né? Porque nem todo mundo sabe relativamente. Pode dar um contexto. Então vamos lá, galera. Saíram 3 normativas do Banco Central que não tem nada a ver de fato com o imposto de renda. Teve uma da ENREI, tá? Que foi da Receita Federal, que é 2291, e teve 3 normativas do Banco Central com a regulação realmente dos PSAVs, né? Vamos chamar assim, fica mais fácil, porque PS a vez, tá? Que são as prestadoras de serviços de ativos digitais, tá? Das 3 normativas que estão na SEG, a 519 trata um pouco dessa segurança realmente do usuário, né? Da questão de ter conta exclusiva, separada do usuário, conta corretora e tal, algumas coisas até positivas.
Só que a 520 e a 521 veio para arrasar de vez. Então a 520, principalmente o artigo 12 da 520, parágrafo 1º, que fala que a partir de agora as PSAVs não podem, que é uma questão muito crítica realmente para as operadoras de cartão de crédito, elas não podem fornecer crédito para os consumidores. E isso é como se fosse um ponto a mais que a gente estava começando a botar o pezinho no sistema DeFi. Então, acho que das 3 principais do passeio que a gente pode levantar é realmente a 520, se vocês quiserem conversar muito sobre isso. Que é essa questão deles não poderem oferecer crédito, é bem interessante. O problema também da 21, que é de agora eles têm que declarar os dados do custodiante, da carteira do custodiante. Isso é para quem faz custódia. Para quem faz autocustódia. E na questão da normativa do imposto de renda da 2291, teve algumas mudanças aí que a gente já sente que provavelmente já vinha um OF aí para a gente pagar, né, daqui a pouco. Então, eu acho que são os principais pontos que a gente pode tratar aqui hoje. Mas assim, já ouvi muita gente falar que vai dar uma limpada no mercado, as empresas que não estão trabalhando sério vão acabar saindo. Faz sentido isso? Vai melhorar? Opinião total aqui, não tem ninguém gravando e colocando na internet faz um depois. pouco de sentido, porque eu acho que se não me engano isso está escrito na 19. Agora as PSAVs, né, tem que ter no mínimo um montante, acho que de 10,8 milhões a 32,7, correto? Então, tipo, ali já vai limar realmente muitos fintechs ou muitos provedores de serviço que não teriam esse capital. O que de fato eu não vejo algo como tão ruim. Porque uma coisa que a gente vê, até uma crítica que eu faço aos estandes, que parece que está todo mundo tentando fazer a mesma coisa. As corretoras querem ser banco, querem ter cartão, todo mundo está disputando a mesma classe de clientes. A gente não vê realmente PSAVs querendo ser prestadores de serviço. Que é o quê? Eles serem um gateway com relação aos bancos, tá ligado? Ele não precisa fazer tudo. Você não precisa ser um operador de crédito, que ao mesmo tempo vai ser uma corretora, que vai ter um sistema bancário. Você realmente pode fazer um entrelace entre os bancos ou as plataformas que já existem na Web 2 com os protocolos DeFi. E é aí que seria interessante os APTs tomar essa posição, né, os aplicativos, as PSAVs, tomar essa posição de ser provedores, de ser o gateway, ser a ponte entre o Web 2 e o Web 3. Tá entendendo? Só que hoje não, como toda fintech quer ser tudo, aí fica essa forma. Tá entendendo? Entendi. Tem alguém levantando a mão lá atrás? Ah, tá, desculpa. Achei que já queria me atirar. Se empolgou ali com o alvo, falei, vai fazer uma pergunta, agora ela vai ficar errada. Bom, gente, então, e aí puxando um pouco também para a questão de social fi, né, que a gente fala muito de como tem que pegar, né, DeFi dentro dos aplicativos que a gente usa no dia a dia, né, voltando um pouco assim a questão de utilidade, né, no dia a dia, como um cartão, ou, sei lá, outras coisas que você também fala sobre. Qual é a visão de vocês quanto a isso? Eu sei também que o Alvo tem as opiniões dele, mas pode começar. Eu acho que é legal falar um pouquinho sobre isso, que você puxou social fi. Às vezes as pessoas nem ouviram falar disso, tipo, social fi é isso, né? É legal falar que DeFi ele tá em tudo. Tipo, hoje existe aplicativo, eu não tô com o meu anel aqui, mas tem tipo aplicativo de aqui, ó. Isso aí é carteira, né? Para assinar as transações. Você não quer falar, né? Aqui, ó. Tênis NFT, eu tenho um anel, o dela é carteira, eu tenho um anel que, ao invés de ele mede meus passos e tudo mais, aquilo ali também é DeFi, porque eu também recebo de certa forma com aquilo ali. Existe. Você tem alguma coisa, Alvo? Já que tá todo mundo fazendo propaganda da Tanger, né? Um abraço aí, Matheus. Não tá nem vendo nós aqui, um abraço pra você, Matheus. Aí já que eu tô propaganda, tá cartão aqui também, né? O momento propaganda, cartãozinha que a gente usa também. Mas assim, o DeFi tá em tudo hoje. Não é só dinheiro, sabe? Não é só social fi. Tem aplicativo, tipo, a gente tá acostumado com o Twitter. Existem aplicativos descentralizados também. Qual que é a vantagem disso? Tem um caso interessante que quando a Meta mudou de nome, tinha uma pessoa que usava o arroba Meta. E aí a Meta foi lá e simplesmente tomou o arroba desse usuário e ele perdeu a conta. E ele era um usuário que tinha muitos seguidores. E ele entrou com processo contra a Meta contra isso, mas perdeu. É óbvio. Web 2, gente, não era dele. E na Web 3 isso não acontece, porque normalmente em social fi, quando você compra aquele arroba, ele é seu. Você geralmente registra aquilo na blockchain, aquele ativo é seu. Então, se você quiser, se a Meta quisesse comprar aquele arroba ali que fosse dentro de uma
plataforma de SocialFi descentralizada, eles teriam que comprar aquele arroba de você. Então essa é a diferença ali de SocialFi para uma plataforma centralizada. Então quando a gente fala de DeFi, SocialFi e tudo isso, não se aplica só a dinheiro, se aplica a várias outras coisas. Tem jogos, tem aplicativos de celular, tem redes sociais, tudo que vocês imaginarem hoje. O tênis alimentado também tem um tênis desse. Mas assim, tem muitos outros ativos, muitas outras coisas no mundo que são descentralizadas e podem ser que você não imagina. Eu acho perfeito esse gancho do SocialFi, porque hoje o principal problema que as corretoras têm é de tentarem pegar usuários, né? A base de usuários. Todo mundo fica disputando usuários hoje na foice. Então, quando a gente realmente tem uma estrutura de você pegar o Web2, um SocialFi desses, uma iFood, um Uber, Twitter, que seja, você já tem uma base de usuários, você já tem uma credibilidade. Você, se é uma pessoa, você pode se aproveitar da credibilidade de uma funcionalidade Web2, um SocialFi Web2, para começar a sua base de usuários para DeFi. Só cabe agora o DeFi o quê? Pegar essa base de usuários, trazer mais utilidades interessantes para o SocialFi, o jogo de ganha-ganha, para atrelar protocolos DeFi como o Uniswap. Porque uma vez que realmente você mostra até mesmo para o iFood. O iFood é um excelente exemplo disso. O usuário ele pode ter uma conta, né, custodiada por uma pessoa ali dentro do sistema do iFood, conectado na Uniswap, no protocolo, retendo os juros ali dentro. E aí ele já vai estar utilizando, ele não precisa se provar, essa pessoa não precisa se provar, porque ela está usando a base de usuários do iFood. Ou seja, você está juntando a credibilidade de um projeto que já existe, a base de usuário de um projeto que já existe, com a utilidade e a abstração de conta. Pronto. Então você mata a crítica necessária para você formar uma boa feedback, bom projeto, bom testável e voltar para alguma coisa. Fernando, quando você fala dos seus alunos assim, você traz algum tipo de inovação, de novos aplicativos ou é mais focado? Não. No meu caso é mais focado mesmo na usabilidade profunda do DeFi, dos protocolos, tendo a Uniswap, a parte também da Solana, a Orca e assim por diante, né? A gente vai embrenhando nos protocolos. E aí eu sinto realmente muita falta de a gente conseguir colocar isso no dia a dia. De uma forma mais simples. De uma forma mais simples, como ele colocou agora um ótimo exemplo, muito bacana, volto a repetir, a pessoa não sabe que está usando DeFi. Ela não precisa saber que está usando DeFi, mas ela tem o retorno que é o esperado de DeFi, né? Essa facilidade. Então acho que é muito esse ponto. O SocialFi, eu acho que o caminho é esse mesmo. Da adoção em massa. Se vocês tivessem que apostar assim, vamos apostar, porque daí o pessoal já lembra de timinho, de coisa, fica uma sensação meio... São 22 bilhões de reais nesse ano em bets no Brasil. 22 bilhões. Daqui a pouco todo Vamos mundo botar um mais. pezinho no tigrinho, gente, pelo amor de Deus. Prediction Market já é a próxima narrativa. Todo mundo montando Prediction Market. Exato, Eu ia falar pra você, o que eu ia perguntar mesmo? Eu ia perguntar, se você tivesse que apostar, né, em uma narrativa, uma tese, para trazer os próximos, sei lá, 10 milhões de pessoas, e aí, óbvio que a Raia vai falar, cartão, mas assim, tira o seu cash aí da coisa, fala qual que é a narrativa, a tese que vai popularizar a DeFi. Sabendo ou não sabendo o que é DeFi? É pra mim primeiro? Pra todo mundo. Tô pensando então, já que eu não posso colocar aqui. Porque não lembro, porque eu mandei a pergunta antes do Eu volto a repetir, eu acredito de verdade que o DeFi só vai realmente atingir a massa quando começar a apertar um botão e funcionar algo simples. Eu não acredito que o DeFi vai atingir. O iFood, assim, É isso, em vez de chegar para ele um cashback, ele tem um cashback em dólar e rendimento e yield automático num clique. Pronto, para mim é o DeFi que ele ganhou aí. Para mim, a dica aí, pessoal. É isso. Essa é a minha ideia, é isso que eu acredito dos unicórnios futuros. Eu não acredito mais que, como você disse, eu concordo plenamente, a educação não vai chegar à massa. Se a gente continuar aqui debatendo palavra bonita, conceito difícil, ninguém vai usar. Nós temos que usar algo que seja útil na vida, senão não tem funcionalidade. Para alguns tem, como nós, que usamos, mas para a grande massa não vai ter. Então essa é a minha opinião, né, em relação a isso. Eu acho assim, eu vou fazer dois levantamentos, um mais low level e um mais high. Eu acho que ano que vem é um ano que eu acho que a chave vai mudar. Eu acho que se tiver realmente um aumento dos impostos, principalmente, a gente já viu esse ano, falou um pouquinho de OF, a galera já correu.
não sei se a galera sabe desse número, mas 90% das transações que a gente tem aqui hoje no Brasil são os stablecoins. Essa questão realmente de transações internacionais. Né? Por isso que vieram com esse imposto aí. Então, esse é o ponto. Ano que vem, se a gente tiver o bandido do Lula sendo eleito novamente e tudo mais, a gente já vai ver realmente essa questão do aumento da utilização de cripto e tudo mais. Né? Agora, se a gente pensar num pensamento mais high level, que é algo que eu realmente bato o tempo todo com as operadoras que estão querendo montar, cartão de crédito, sistema de DeFi, a gente tem que pensar no novo protocolo de parcelamento sem juros para os usuários brasileiros utilizando o sistema DeFi. A gente tem que pensar nisso. Assim, eu até posso falar aqui abertamente, mas já existe, com o advento da 520, artigo 12, a gente já está vendo talvez uma forma da gente não pensar em crédito como crédito, mas já dar uma volta ali no sistema para a gente pegar um sistema de securitização que seria uma antecipação de crédito. Ou seja, o lojista que quer vender um produto a R$ 1.200, ele vai ao mercado, vende uma antecipação de crédito para um projeto, um protocolo DeFi, por 1.100, com um deságio, e é muito mais barato ele fazer isso do que uma operadora de cartão de crédito. Então é benefício para todo mundo. E cabe realmente às responsáveis fazer esse câmbio, fazer essa ponte. Então eu acho que, por mais que essas regulações do Banco Central não vejam nada que vem do governo como algo positivo, mas pelo menos já vai mudar um pouco a cabeça da maioria da galera que vem buildando aqui no Brasil. Porque está todo mundo querendo ser corretora. Cara, vamos fazer sistemas de protocolo de Crypto as Service, tá entendendo? Alguns protocolos de DeFi, para fazer essa ponte realmente entre o Web 2 e o Web 3, você não precisa ser tudo. Você pode realmente ser uma operadora que vai realmente ajudar o usuário brasileiro, linkando o que já existe no Web 2 de base de clientes, que o Nubank é gigante. Cara, como é que a Nubank não está utilizando protocolos de DeFi? Isso é inimaginável. Eles tentaram. Não, aquilo ali que eles fizeram. Não fizeram um pouco. Tentaram e agora estão tentando de novo. Essa adoção cripto no Brasil vai vir naturalmente se essa patifaria desse desgoverno continuar e se os impostos continuarem disparando como está disparando. Entendeu? É isso que vai fazer a o Argentina, né? Perfeito. É bem, acho que é o melhor exemplo A que a gente Argentina é um tem excelente no Brasil. benchmark. É o benchmark da Argentina. Uau, a ideia é mais, para a galera entender, chegada primeiro do Fiat para cripto, não ligado de cripto direto. É mais o usuário Web 2, ele não quer saber de cripto. Ele quer realmente que tenha alguma coisa que proteja ele da inflação, que proteja ele da desvalorização cambial, que ele ganhe yields melhor que essa porcaria dessa poupança. Só que ele não quer saber de cripto. Então cabe às pessoas fazer essa ponte Web 2 com o DeFi para realmente poder trazer esse benefício para o usuário, sem ter que injetar nele um ônus da educação que a gente sabe que demanda o quê? Horas da nossa vida, tá entendendo? Concordo 100% com você. Porque eu acho que é uma das formas mais fáceis da pessoa meio que tá nesse meio de DeFi, tá nesse meio de usar stablecoins, tá nesse meio de ganhar um yield ali que seja, sem ela precisar saber o que são todas as palavras que eu acabei de falar. Então, sem precisar saber o que é criar carteira, sem precisar saber do que é nada disso. No outro painel alguém falou de um OnlyFans de DeFi, mas não saiu aqui, então. Não é esse, né? Acho que não vai ser. Tem de tudo. Tem de tudo, gente. Tem de tudo. Tudo que tem no meio normal, tem também em cripto. Se procurar fundo, tem até umas coisas piores, né, pai? Nós tivemos uns tokens brasileiros aqui, não posso nem falar o nome, né? Não, pelo amor de Deus, sua mulher tá gravando aqui, você não vem. Que bombou e depois morreu. Por que será? Ai, gente. Mas assim, não sou contra também. Comprei outro. Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro.
estrutura que a gente tem hoje no Brasil, de investimento brasileiro, então não vou enganar com os números, eu acho que 50% da população brasileira investe mais em poupança. Eu acho que é 31% em imóveis, 19% em dinheiro, 17% em fundos e depois em quinto é cripto. Eu acho que com 15% se não vou enganar, 16%. Tá? Eu acho que se a gente extrair 10% dessas outras porcarias, principalmente poupança. Vamos ter linguagem mais profissional? Eu gosto dessa linguagem aí, ó. DeFi combina com isso. Pô, eu falei que era o melhor pagando de DeFi, né? Mas é o melhor. Esse é o melhor. Então vamos lá, sendo mais profissional. Se a gente pegar então 10% desses outros assets, Esses outros ativos. eu esqueci meu boletim, tá? Você pega ali 10% da poupança, 10% de imóveis não, mas 10% do dinheiro, 10% também ali dos fundos. Cara, cripto tem todo o potencial de ser um top líder no Brasil. A gente vai passar a poupança. De 15 para 40 para 50? Pega 30 aí, pega 30% de cada um. Gostei, vou pedir aumento já vou dizer, vamos Então anota aí, galera, até 2027, é o Twitter que não falei, né? Até 2027, cripto vai ser a maior poupança do Brasil. Anota aí. Eu vi um dado ontem que eu achei interessante, assim, não que seja ultra mega, mas em questão de stablecoins, né? A gente sabe que o USD domina 99,8% em questão de emissão e uso e tudo mais. Mas o BRL hoje já é o terceiro maior emissor e uso em stablecoins, em cripto. Então isso é um dado muito relevante, porque se a gente olhar o tanto de países que existem aí, tanto de moedas que existe, em primeiro lugar dólar, em segundo lugar euro e em terceiro lugar reais. Já mostra Então isso já mostra o poder do Brasil em relação ao uso de stablecoins e tudo mais. Então, Quer fazer uma previsão que você não tweetaria? Pode se abster também, não tem problema. Difícil. Mas vamos lá, previsão que eu não tweetaria. 2024 para 2025 o Brasil já foi o quinto maior, né, em adoção de cripto. Levando em consideração esse dado que eu acabei de falar, de uso de stablecoin, e o que eu venho sentindo aí, com questão de inflação aumentando, todas essas leis, né, acontecendo aí, apertando o cinto aqui no Brasil, acabei de voltar da Argentina e vi um pouquinho do que vem acontecendo lá. Eu gostaria de acreditar muito e não faria no tweet que em breve veremos o Brasil aí no terceiro dessa lista. Vamos lá. Renatão. Você pegou. Até porque você não twitta, né? Eu não, Você já fala aí. eu não sou muito do Twitter não, cara, mas sei lá, eu acredito que meu tweet é mais para questão, volta porque a questão do estudo. Eu acho que o brasileiro falta estudar. Eu acho que o brasileiro falta ler, estudar. Eu sou professor por natureza, 20 anos de sala de aula. O brasileiro não falta estuda. educação, O brasileiro não estuda. Vai, manda o aí, vai. E é por isso que o brasileiro está onde está. Porque o brasileiro, se ele estudasse, se ele se dedicasse, ele saberia o seu lugar. Ele saberia não permitir essa patifaria que a gente tem hoje aqui. Aí, patifaria, falta uma salva de palmas, né? Até aumentando nosso tempo de Olha, minha previsão, eu não tweetaria Palmeiras 3-0 no Flamengo. Bom, gente, vamos lá. Agora temos mais 5 minutinhos. Nossa, tantas perguntas. Não sei por onde começar aqui, por favor. Eles trazem, né? Ou não também? Bom, eu estava no painel, adorei o painel de vocês, parabéns. Foi legal ou não foi? Eu sou um heavy user de DeFi em todos os sentidos. Desde a aplicação do DeFi até aplicativos, até teste de cartão, até música descentralizada, skin descentralizada. Sou amigo do Nando, acho que há 5 anos, a gente trabalha no Pesatron. E não é porque eu sou brother dele que eu vou tentar te colocar em xeque, Vitor, tá? Pode tentar. Não, eu vou conseguir te mostrar o quanto é importante a educação no DeFi. O que você acabou de fazer é educar os desenvolvedores do que eles precisam fazer para o usuário entrar. Boa. Conteste essa. É porque é realmente importante. O que vocês estão fazendo aqui é um papel educacional no nível até acima. A gente não está falando do usuário final, a gente está falando com quem desenvolve essas aplicações, com quem gerencia essas aplicações.
E o que você está fazendo é um papel extremamente importante, que é o de mostrar aonde está faltando melhoria na usabilidade para esses desenvolvedores. Eu concordo plenamente contigo e por isso que eu não estou na perdida. Por quê? A galera que está aqui hoje é a nata da nata, é aquele 1% que escolheu estar no sábado de sol aqui estudando sobre cripto. Isso não é a massa. Essa é a galera que vai fazer a diferença no protocolo, no ecossistema, tá entendendo? Mas ainda assim a educação está envolvida. Mas para alcançar a massa, a gente tem que mostrar para ele o quanto o DeFi salva ele, protege ele, você tá entendendo? Não, mas eu entendo porque assim, estive em El Salvador, estive no Ghana, estive na Argentina, nessas cenas todas, estive em Medellín, e eu realmente entendo que a necessidade. A necessidade realmente faz, e a minha necessidade foi essa, né? Eu comecei a aprender DeFi justamente por causa da necessidade de proteger patrimônio. A Venezuela, eles, vamos botar o número per capita, eles têm mais usuários cripto que a gente ganha no valor absoluto, óbvio. Você realmente acha que na Venezuela os caras são mais educados do que a gente no Brasil? Em cripto? Não é, tá entendendo? Mas a necessidade lá é maior. Esse é o ponto, entendeu? Vamos pro Cid aqui, Cid Moreira, meu amigo, principalmente. Mas fala, então, faz a voz. Faz a voz, Cid. Não tá funcionando o microfone. Boa tarde. Eu vi estão falando sobre educação, né? Sim. Mas também uma coisa muito importante é ressaltar que quando você conversa com alguém mais simples, né, sobre estudar ou se profissionalizar, avançar um pouco na vida, geralmente eles falam assim, muito difícil, faz um curso no YouTube, mas sabe, eles têm resistência nisso, né? Então assim, acho que a ferramenta, talvez poderíamos incluir, é a facilidade mesmo dessas coisas, porque os bancos eles são os concorrentes nossos, porque é fácil comprar um cafezinho no Pix, no débito, né? E isso aqui eu acho que precisa entrar, sabe, uma concorrência. A gente não falou de UX, né, de interface, de usabilidade, mas eu concordo 100%. Eu concordo perfeitamente com o que você falou. Eu acho que o usuário final ele tem que ter a facilidade que ele encontra hoje no tradicional. Tem que ser. Perfeito. E aí atribuiu algo a mais porque aí ele procura e ele usa, né? De verdade. Mas é por isso que está vindo essas soluções de cartão que a gente estava comentando, que hoje você consegue carregar com sua coisa, usa Pix, usa da mesma forma que você usa cartão normal. Conseguir dolarizar e rentabilizar no dólar. No Brasil é isso. Com certeza. Você está certíssimo na tua colocação. O problema é que como todo mundo está tentando fazer a mesma coisa, a gente não está desenvolvendo soluções voltadas para o usuário. Está todo mundo querendo o usuário, mas não está desenvolvendo melhorias na Web2, está querendo fazer a Web3 e ir buscar o usuário. Está entendendo? Porque todo mundo quer ser o top leader de top exchange, de top cartão, top fintech, top tudo. Só que se a gente desenvolvesse na Web2, se a gente fosse realmente uma PSAV, uma prestadora de serviço de ativos virtuais, a gente já estaria tendo contato com a massa. Tá entendendo? Boa, última perguntinha ali. Boa tarde. Sou do DeFiverse também, queria fazer uma pergunta pro Vovô, saber se vai ter Kahoot aí depois da... Boa, pode ser Kahoot, não tem. Vai receber um cargo extra no Discord, se fizer pergunta, é isso, Rocha? Brincadeira, eu queria saber com vocês aí, o que seria o próximo passo da evolução das plataformas de DeFi, as maiores, assim, do Swap, aí, qual seria o próximo passo de vocês? Cara, essa usabilidade, né? Mas é complicado, porque se você for hoje na Uniswap e fizer, né, utilizar a plataforma, ela é de fato fácil, né? Tem alguns botões ali, só que as pessoas não entendem. Então é por isso que a gente volta no ponto de educação, né? Porque se a pessoa não entende quais são as opções, ou não sabe o que é aquilo, por isso que DeFiverse, o próprio Fernando no canal dele são tão importantes, porque as pessoas precisam entender quais são as diferenças e aí poder utilizar essas plataformas, né? Eu vou te dar um exemplo simples. Se hoje você for pegar uma carteira para usar, por exemplo, fazer um on-ramp, né, que é colocar
no geral, assim, facilitar a usabilidade. Eu sei que o tempo já acabou, mas só para botar uma cerveja nesse bolo, porque assim, você vê o quanto a gente está muito endógeno. O mercado cripto, a gente, os desenvolvedores, está brutório. A gente não consegue olhar para fora. Na verdade, para mim, a evolução realmente dos protocolos de DeFi, a Uniswap, ela não precisa buscar o usuário na massa. Ela tem que buscar os bancos, fazer um serviço de incentivo para que os bancos criem incentivos lá dentro de yield, de load stake, para que o usuário padrão dele só apertar o botão já use a Uniswap. Então, na verdade, a Uniswap ela não tem que buscar o usuário. Ela tem que fazer um serviço de ir aos bancos, ir na Web2, ir realmente aos provedores, fazer um sistema de incentivo subsidiado, para que o usuário normal, com um apertado de botão, já faça DeFi. Tá entendendo? Nem saiba que está usando, né? Isso a gente